Olá pessoal do Estúdio Visão e os apaixonados por óptica. Aqui quem fala é a professora Sabrina e nosso tema da web palestra será sobre mitos e verdades sobre a saúde visual. É um assunto bem interessante, principalmente para o pessoal que atende aí aos clientes e recebe essas perguntas, se realmente são mitos ou se são verdades. Antes de começar aí a nossa web palestra falando dos mitos e das verdades, vamos falar um pouquinho o que é o conceito de mito, tá? Mito é a fábula, né? O que relata a questões relacionadas à história dos deuses e de heróis da antiguidade. Então esse é o mito, a interpretação ingênua do mundo, sem a pesquisa, coisa inacreditável, um enigma, a utopia, ou pessoa ou coisa incompreensível. Então esse é o nosso conceito de mito, tá? O que não foi feito pesquisa, o que não foi relatado, o que de repente é uma coisa incompreensível, uma fábula. E a verdade é a conformidade e conhecimento com o real, a realidade, a exatidão, a sinceridade, princípio verdadeiro, representação fiel de alguma coisa na natureza ou simplesmente aquilo que foi pesquisado, tá? Então, mito e verdade. É interessante que os mitos, geralmente, eles têm relação com alguma outra coisa, tá? Então, é comum o cliente vir perguntando sobre essas questões e às vezes a gente não sabe responder de uma maneira tão importante, né? De uma maneira que a gente consiga elucidar aquele mito. Então vamos a alguns, existem vários, óbvio, mas vamos a alguns que geralmente são utilizados, aí são perguntados mais para nós lá no momento da venda na óptica, tá? Então, o primeiro mito: evito utilizar demais os óculos porque eles viciam. Isso é um mito. Ah, então, óculos não vicia, tá? Na verdade, o que acontece? Como nós temos mais conforto visual com a utilização de lentes corretivas, sejam elas em óculos ou em lentes de contato, é claro que vai ficar mais confortável, vou ter uma visão melhor. E as pessoas acabam relatando que começam a ficar viciadas nos óculos, né? Ou na lente de contato, por exemplo, que não conseguem mais ficar sem a sua correção. É óbvio, se eu tenho agora um comparativo melhor, é claro que eu vou conseguir, né, querer ficar mais tempo com aquela correção. Mas de maneira alguma o óculos vicia, ele causa uma dependência de sua correção. É porque agora eu tenho um poder, tenho uma correção, eu consigo enxergar melhor, eu vou ficar mais confortável com aquele óculos ou lentes de contato. Então óculos pode usar, não tem problema nenhum, a gente tem certeza que vai ficar mais confortável a sua visão com eles, tá? E portanto não é um vício, você não vai ficar viciado no óculos, é porque você precisa dessa correção. Então é mito, óculos não vicia, tá? E com certeza a gente enxerga melhor com eles. Segundo mito ou verdade: ler com pouca luz prejudica a visão. Bom, gente, isso é uma coisa que a gente tem que questionar mais. Na verdade, ler com pouca luz, ela não prejudica a visão, é um mito. Mas o que é o prejudicar a visão? É quando a gente tem alguma lesão, alguma alteração permanente em relação àquela, né, utilização, no caso aí de um ambiente com pouca luz, tá? Então é claro que a gente vai ter um esforço visual maior em fazer uma atividade de leitura num ambiente com pouca iluminação, porém não vai causar nenhuma lesão no meu olho, o aumento de grau ou alguma coisa desse tipo, tá? Então é um mito, ler com pouca luz não prejudica a visão. Porém, eu vou ter um esforço visual um pouquinho maior, que depois eu posso ter alguns sintomas relacionados a isso, mas nada permanente. É interessante também a gente prestar atenção que ambientes onde existe um excesso de iluminação, às vezes são mais desconfortáveis do que um ambiente com pouca iluminação. Então é interessante
principalmente se a pessoa tiver alguma correção ou fazer uma atividade de leitura mais prolongada, controlar a iluminação desse ambiente, tá? Mas é mito, ler com pouca luz não prejudica a visão, mas claro, nossos olhos terão mais esforço visual para conseguir ler, né, fazer uma atividade com pouca luz, mas não é prejudicial, ok? Vamos então ao terceiro. Dormir com luz acesa é ruim para os olhos. Bom, isso é uma verdade. O que acontece? Pesquisadores relatam que existe uma necessidade da retina, que é uma membrana responsável pela interpretação, né, da transformação da luz em energia nervosa, fundamental para a nossa visão. Então a retina, ela precisa sim entre 4 e 8 horas de descanso, tá? Mas como é esse descanso? Em um local onde não haja iluminação, onde não tenha luz acesa. Inclusive se recomenda que o dormitório onde a gente vai dormir não tenha nem luz de LEDs acesas, como na TV ou no videocassete. Então o interessante é dormir em um local sem nenhuma luz, sem nenhuma luminosidade, né? Então às vezes eu vou deixar a luz do abajur acesa porque tem medo do escuro, mas é interessante um local onde não haja luz. Então a retina, ela precisa desse descanso. Por quê? Porque ela recebe estímulo luminoso e às vezes mesmo com a pálpebra fechada, ela continua a receber esses estímulos, passa um pouco de luminosidade pelas pálpebras. Então o ideal é realmente dormir em ambientes com total escuridão, até para descansar melhor, e no caso a retina, ela vai ficar sem nenhum estímulo entre 4 a 8 horas, né? Quanto mais tempo, melhor em relação a esse descanso. Então é interessante, por exemplo, a gente sempre fala das crianças, né, que sempre põe uma luzinha, né, para a criança dormir, mas não ter aí um ambiente com a escuridão, tá? Para não receber esse estímulo luminoso durante ali a parte, né, no sono, né? Então é interessante, tá? Você no seu ambiente, tá? Evitar a iluminação, mesmo que seja de LEDs, tá? Para descansar a retina. Então nesse caso realmente dormir com luz acesa pode se tornar prejudicial aos olhos. Ainda não se sabe, tá? Então, em relação à pesquisa, o que, né, quais os danos, mas se sabe que a retina precisa deste repouso. Então, vamos dormir com a luz apagada e sem LEDs também, porque às vezes também podem prejudicar o sono e o descanso aí da nossa retina. Vamos ao outro. Se eu forçar a visão, meu grau vai aumentar. Esse também é mito, tá? Importante falar para vocês que se você fizer um esforço visual, os nossos olhos eles são propensos a isso, não adianta, tá? Mas isso não vai criar aí um aumento na sua graduação, na sua dioptria, tá? O aumento ele vem de uma questão ali da anatomia, do formato do globo ocular, tá? Mas não relacionada ao esforço. O que acontece? Nós temos hoje mais demanda visual, né? Por quê? Porque nós temos aí trabalhando sempre no computador, no smartphone, né? Então a gente tem uma demanda visual maior do que há 30, 40 anos atrás, tá? Mas isso não quer dizer que o grau vá aumentar, tá? Então se é para aumentar, ele vai aumentar fazendo ou não esse esforço visual, tá? Então, agora, quando a gente tem uma demanda visual maior, é claro que a gente vai ter um esforço visual característico pela essa demanda, e aí a gente vai precisar da correção, a gente vai lá, corrige com óculos ou com lente de contato. Mas se você forçar, não se preocupe, que você não vai aumentar o seu grau por este motivo. Claro que eu vou ter um esforço visual relacionado àquilo ali, mas não vai aumentar o meu grau, tá? Então é um mito. Então os olhos foram feitos justamente
para a gente ler, para a gente fazer, né, as atividades, tá? Então, pode utilizar, pode ler, fazer um esforço aí que não vai ter um prejuízo físico em relação ao olho, globo ocular, enfim, tá? Então, é mito. Se eu forçar a visão, o grau não vai aumentar, tá? Então, é mito dizendo que ele vai aumentar. Ele não vai aumentar por este motivo. Outro mito. Leitura enfraquece a visão. Então, um pouquinho relacionado com o que a gente falou antes, né? Algumas pessoas... É mito, tá? A leitura não enfraquece a visão, tá? Não tem nada a ver com isso, tá? Não tem nada a ver com essa relação aí de eu vou ler, eu vou cansar, eu vou enfraquecer minha visão. Não, é mito. Bom, nossos olhos, como eu tinha dito antes, eles são feitos para serem usados, tá? Então, claro, se eu tenho uma demanda visual muito grande, eu faço uma leitura muito prolongada, é claro que em algum momento meus olhos vão entrar em fadiga e eu vou ter alguns sintomas relacionados a isso. Mas ele não enfraquece, né? Eu vou lá, descanso, durmo às 6, 8 horas lá para descansar a minha retina, descansar no cristalino, e aí eu volto a fazer a atividade que eu estava fazendo antes sem nenhum problema, tá? Então, claro, por mais preparado que um atleta, por exemplo, ele está, se ele correr uma maratona, é óbvio que no final ele vai estar cansado, mas depois ele consegue se estabilizar. Mesma coisa a visão. Então, se eu tenho uma demanda visual muito grande, né, não usa ou não a correção, independente disso, tá? Ele vai ter, claro, né, uma fadiga depois desse esforço, mas não enfraquece, não acontece nada, ele consegue retomar suas atividades, né, depois de um descanso, tá? Mas não enfraquece. Então, podem ler, justamente os olhos são feitos para isso, para serem estimulados. Então, sem problema com o seu óculos, ou de preferência com a sua correção, se você tiver. Radiação UV, ultravioleta, são prejudiciais aos olhos. Verdade. E a cada vez mais se fala sobre essa questão dos raios ultravioletas. Bom, pessoal, o que acontece? Nós estamos geralmente, né, associando aí as lentes oftálmicas, a proteção dessas lentes com os fatores ultravioleta. Realmente, existe danos, tá, principalmente na córnea, que é a primeira lente do nosso olho, e também ao cristalino, tá? Então, existe um fator, por exemplo, né, da ceratite por exposição. O que quer dizer isso? É uma inflamação na córnea causada pela exposição excessiva ao ultravioleta. Então, existe essa questão, ela tem que ser tratada, porque ela é uma emergência, então precisa ser tratado. Então, se a pessoa tem uma exposição, por exemplo, como soldas, ele pode ter esse problema porque tem uma quantidade de ultravioleta ali muito excessiva. E o cristalino, ele também é afetado pela exposição ultravioleta, principalmente porque ele absorve essa radiação. Então, pelo fato, se eu tenho uma exposição ultravioleta muito grande, eu trabalho na rua, eu trabalho na praia, né, ou em áreas rurais que tem uma exposição grande, com certeza eu tenho uma absorção dessa radiação ultravioleta pelo cristalino e, consequentemente, eu posso sofrer aí, né, ter uma catarata precoce, tá? Então, a gente trabalha muito na ótica prevenção. Então, é importante que o óculos dessa pessoa tenha 100% de proteção ultravioleta. É possível isso hoje. Também tem as questões relacionadas a outros fatores, como a luz azul violeta, não entra aqui no assunto, mas é interessante hoje a gente fornecer lentes oftálmicas que protejam contra o ultravioleta, porque existe sim essa exposição. Uma outra questão à ultravioleta é a penetração que esse raio, né, pode acarretar dentro do globo ocular. Como
Como a gente viu, o córnea e cristalino, né, o cristalino ele está dentro do olho, né, a segunda lente mais importante, eles acabam de alguma maneira absorvendo mais a quantidade de UV. Mas existem pesquisas que falam que uma porcentagem, mesmo pequena, ela possa também atingir a retina. E a retina é uma parte muito importante, ela não tem regeneração, então pode ser que tenha uma exposição também da retina a esses raios ultravioletas. Então, como uma questão de saúde, é importante falar para as pessoas, eu estou falando mais do globo em si, da parte, né, interna, também pode ter em função, né, um problema na conjuntiva, na pálpebra, câncer de pele, tá? Também em função dessa radiação ultravioleta. Mas em relação ao globo ocular, existe sim essa relação e a gente tem que cuidar muito, né, para prevenir que aconteça uma coisa mais grave e prevenir, tá? Porque aconteça uma catarata precoce, uma ceratite por exposição, ou quem sabe aí pela literatura, né, os autores dizendo que pode haver também, claro, uma pequena incidência também do problema do UV na retina, porque a retina é permanente, não tem o que fazer, tá? Então, fale muito bem, fale do UV, porque a grande maioria das pessoas são, né, estão expostas a essa radiação de uma maneira até bom, mas em excesso é, sim, prejudicial aos nossos olhos, tá? Então, óculos com 100% de proteção. Vamos a um outro mito. Quanto maior o grau dos óculos, pior é a visão. Isso é um mito, tá? Realmente é um mito, mas também vamos, né, falar um pouquinho sobre esta questão. Quando a gente diz que o grau é alto, é óbvio que sem a correção ele vai ter uma baixa visual, tá? Mas a gente sempre tem que analisar com a correção. Então quer dizer que uma pessoa com 6 graus de miopia, ela tem uma visão pior do que uma pessoa com 2 graus de miopia? Sem a correção, é óbvio que a gente vai dizer que sim, tá? Mas a gente tem que avaliar com a correção, tá? Então, necessariamente, não. Tá? Então, se ela tem um grau de miopia, por exemplo, maior, pode ser que ela enxergue melhor, porque isso vai depender do estímulo, né, da correção que ela fez anteriormente, tá? Então é possível sim que uma pessoa com grau baixo tenha uma condição visual pior mesmo com a correção. E aí a gente entra em assuntos como ambliopia, que é a baixa visão, né, mesmo com a correção, sem um motivo aparente, aquele olho não foi estimulado. Então às vezes a pessoa tem uma graduação, mas mesmo com essa graduação sendo baixa, ele não consegue atingir o famoso 20/20, né? A gente chama, né, o 100%, digamos assim, da visão, tá? Então a gente tem que avaliar a situação. Então nada adianta você dizer, ele tem uma miopia, um grau de hipermetropia, um astigmatismo alto e ele enxerga mal, ele é cego. Não é isso, tá? Ele pode muito bem, com a sua correção ou óculos, ou a lente de contato, enxergar 100%. Então nunca se avalia somente pelo grau, mas também pela correção, né? Como é que é a correção? Ele conseguiu uma porcentagem importante, 100%, 20/20? Ótimo, então mesmo com um grau alto ele tem uma visão boa, satisfatória, ele pode dirigir, ele pode fazer um concurso, ele tem uma vida normal, tá? Ao contrário, de repente uma pessoa que tem uma graduação baixa, porém ela não atinge, né, um mínimo suficiente, tá, para ter uma condição visual interessante. Então, mesmo com a correção, ela não atinge lá os 100%. Então, pode acontecer. Então, é mito, tá? Quanto maior o grau, né, dos óculos, pior a visão. Não necessariamente, tá? Então, tem que cuidar esses estereotipos, né? Dizer, a pessoa não enxerga. Não, ela enxerga, com a correção ela enxerga bem, tá? Então, cuidado para não ir somente pela graduação. Tem que saber, né, como é que é essa correção, se estimulou, se não tem ambliopia, se não tem algum outro problema. Então, se não tem, ele vai enxergar bem,
como se fosse uma pessoa emétrica, que não usa o grau, mas só que no caso aí com uma correção, tá? Então cuidado, porque isso é um mito, tá? Não estipule somente pelo grau da pessoa, mas também pela acuidade visual dela, tá? Então se ela tem lá 10 graus de miopia, mas enxerga 20 e 20 com a correção, é um mito, tá? Agora ela pode ter 1 grau de miopia e não enxergar muito bem, né? Enxergar metade da tabela lá, então aí ela não vai ter uma visão tão boa mesmo com grau baixo, cuidado isso. Bom, mais um. Meus olhos são claros e, portanto, mais sensíveis. Isso é verdade. Tá? Então, pessoas que possuem olhos claros são mais sensíveis à luz. Aqui a gente está falando à luz. Por quê? A íris ela é composta por melanina. A melanina é um pigmento que protege contra, né, a luminosidade, os raios solares, enfim, né? Nem a gente tem os albinos, né? Os albinos são pessoas que possuem pouca melanina, né? Então a pele é muito clara, os olhos são claros, o cabelo é bem claro, tá? Então realmente são pessoas que possuem quase ausência, né, da melanina e acabam sendo mais sensíveis. Assim como pessoas com os olhos mais claros. Os olhos azuis, verdes, possuem menor quantidade de melanina. Consequentemente, são pessoas que têm mais sensibilidade à luz. E aí vamos lá, nós de novo, como agentes de saúde, falando que essas pessoas que possuem olhos claros devem cuidar mais daqueles fatores do ultravioleta, porque eles têm menos proteção do que, por exemplo, uma pessoa com um olho escuro, tá? Então, ele tem mais, uma pessoa com olho escuro, que nem eu tenho, por exemplo, tem mais melanina e acaba tendo mais proteção e menos sensibilidade, tá? Então, vamos lá, pessoas com olhos claros têm que cuidar muito essa questão de exposição ultravioleta, em relação à sensibilidade à luz. Hoje a gente tem tratamentos para melhorar isso. Então sim, é verdade, pessoas com um olho mais claro são pessoas mais sensíveis, aí no caso, mais sensíveis à luz. Bom, mais um. Usar o óculos estabiliza o grau. Usar óculos estabiliza o grau? Não, isso é mito, tá? Por mais que a gente queira, não quer dizer que usando o óculos você vai ter o grau estabilizado, tá? Claro, você vai corrigir, vai enxergar melhor, vai ficar mais confortável, mas isso não tem relação com a estabilização do grau. Se o grau for para aumentar, ele vai aumentar usando ou não essa correção, tá? Claro que você vai ter mais conforto, mas não tem relação com a estabilização do grau. O grau, ou a dioptria, se é mais técnica, ele tem a ver, na grande maioria das vezes, com o formato e a anatomia do globo ocular, tá? O óculos está ali para corrigir esse vício refracional, que a gente gosta de chamar, essa metropia, tá? Então ele está ali para a correção, mas ele não estabiliza o grau, tá? Mas você vai ser mais confortável, vai enxergar melhor, claro, com a correção, tá? Então, cuidado, tá? Às vezes a gente até fala, se você não usar óculos, o grau vai aumentar. Se tiver que aumentar, ele vai aumentar usando ou não a correção, porque isso tem um aspecto relacionado com a anatomia e formato do globo ocular da pessoa, tá? Então, não. Claro que aí, em algumas condições, a gente sabe que o grau ele vai aumentar, tá? Então, geralmente, na puberdade, é uma faixa de idade que a graduação aumenta, tá? De maneira, às vezes, até significativa, mesmo usando a correção, porque o olho ainda, vai aumentar ou diminuir, enfim, vai ter a sua alteração. E na presbiopia, pessoas com mais de 40 anos, é fato que a partir do envelhecimento do cristalino, acaba acometendo ali a acomodação, a amplitude de acomodação para perto, tá? Que isso é progressivo e à medida que ele vai envelhecendo, essa graduação vai aumentando, tá? Então, porque o cristalino vai tendo menos poder de acomodar. Então,
a gente sabe que nesses dois fatores vai aumentar usando ou não a correção, tá? Então, cuidado para não criar esse mito, apesar que alguns óticos gostam, né? Tá? Porque de alguma maneira você estimula o cliente a usar o óculos, mas usar óculos não estabiliza grau, tá? Bom, pessoal, vimos então alguns mitos e verdades. Vamos com certeza aí, né, se quiserem colocar algum questionamento no fórum, se estiver na nossa plataforma ou em alguma outra plataforma, por favor, pode deixar seus comentários ou quem sabe até uma sugestão de mais mitos e verdades relacionados com a saúde visual. Agradeço a audiência de todo mundo e até mais.